Eu desisto da igreja. Este é um clamor de muitos. Muitos que se sentem feridos e machucados pela igreja. Muitos querem simplesmente abandonar tudo. Ou pelo menos mudar para alguma outra igreja. Mas a Bíblia, ela nos exorta, ela nos impele a congregarmos, a estarmos unidos com os irmãos em Jesus Cristo. Lá em Atos capítulo 2, nós verificamos que a igreja se reunia junto, ela congregava. Atos 2, 42 em diante diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. A igreja andava em comum, em unidade. Um cuidava do outro. Somos impelidos a congregar. Somos impelidos a estar juntos. Somos exortados a isso pelo autor de Hebreus. Lá no capítulo 10, versículo 25, diz assim: não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Não é de agora, não é novidade, que as pessoas estão querendo deixar a igreja. Há tantas frustrações e dores, mas eu gostaria que você prestasse atenção na continuação deste vídeo. Ele é baseado no artigo que eu escrevi, está disponível em igrejabatista.org/blog, com o título Eu Desisto da Igreja. Se você quiser ver o artigo completo, acesse lá. Mas não deixe de continuar vendo este vídeo e meditar nele e verificar que Deus talvez queira que você permaneça na igreja em que você está antes de desistir. E que Deus com certeza quer que você não deixe de congregar. Ore, busque a Deus em oração. Mudar de igreja não é uma decisão simples. E a gente frequentemente sente em nossos corações que devemos mudar. Mas nosso coração é muito enganoso. Minha exortação é: busque ficar em sua igreja. Sua igreja é bíblica, sua igreja busca ser saudável, mesmo com os problemas que ela tem. Procure ao máximo se esforçar em ficar onde você está. Mas não deixe de acompanhar este vídeo, orar e meditar em Deus, que a resposta certa com certeza vem dele. Que Deus lhe abençoe. Sabe aquela sensação de desilusão com a própria igreja? É uma luta, né? E muitas vezes uma luta bem silenciosa. É um peso que vai crescendo até chegar num ponto em que a única vontade é a de largar tudo. Mas vamos mergulhar um pouco nas raízes desse sentimento e descobrir uma perspectiva diferente, uma que aponta para a perseverança. Eu desisto da igreja. Nossa, essa frase é forte. É um verdadeiro grito de angústia. E mesmo que a pessoa nunca diga isso em voz alta, é um sentimento que, olha, ecoa na mente de muita gente. É o som da frustração chegando no limite, sabe? O ponto final numa jornada que era para ser de acolhimento. E para quem vive a fé em comunidade, essa ideia de desistir é um pensamento que, cedo ou tarde, pode aparecer. É uma experiência bem mais comum do que se imagina e que geralmente não nasce da falta de fé, não, mas sim das dores e dos desafios que são, vamos combinar, inevitáveis no convívio humano. Mas, afinal, de onde vem essa vontade de desistir? O que é que realmente alimenta essa frustração a ponto de fazer alguém querer abandonar um lugar que, em teoria, deveria ser um refúgio espiritual? E é aí que mora o grande paradoxo. A igreja, como instituição, tem sua origem em Deus, com a missão de amar e pregar o evangelho. Só que a realidade, o dia a dia vivido por muitos, pode ser de puro desapontamento. É nesse conflito que a crise se instala. Para conseguir navegar nessa crise, a nossa fonte de hoje oferece 3 perspectivas, como se fossem 3 lentes diferentes para reavaliar a situação. São pontos de vista que podem trazer um pouco de clareza no meio da tempestade emocional. A primeira perspectiva é um lembrete poderoso. A intensidade do momento presente raramente dura para sempre.
Sabe, crises que hoje parecem devastadoras, com o tempo podem se transformar em meras lembranças. A sabedoria aqui é ter a paciência de esperar a tempestade passar antes de tomar uma decisão definitiva. Agora, a segunda perspectiva é muito interessante. É a ideia de que pessoas feridas ferem outras pessoas. Muitas vezes, quem nos machuca está, na verdade, projetando a própria dor, às vezes sem nem perceber. Entender isso não apaga a ferida, claro, mas ajuda a não levar tanto para o lado pessoal e a buscar sabedoria para lidar com a situação, em vez de simplesmente desistir. E este slide ilustra muito bem a terceira perspectiva. A síndrome da grama do vizinho é sempre mais verde. Muita gente fica pulando de igreja em igreja procurando a comunidade perfeita. Mas, como a gente vê aqui, a igreja sem falhas, sem críticas e sem desafios, ela simplesmente não existe. Trocar de lugar geralmente significa apenas trocar um conjunto de problemas por outro. Então, se o problema não é o lugar, e se mudar de igreja raramente é a solução, onde é que está a resposta? A fonte aponta para uma mudança que acontece por dentro, uma alteração de propósito e de foco que pode transformar completamente a experiência. E aqui está a grande virada de chave. Se o nosso foco na igreja estiver nas pessoas, que são falhas, que erram, a desilusão é quase uma certeza. O convite da nossa fonte é para ajustar o foco. Quando o centro se desloca para Jesus Cristo, o propósito de estar ali se redefine. A igreja deixa de ser um lugar para satisfazer expectativas pessoais e se torna um espaço para cultuar a Deus, apesar das imperfeições humanas. Esta citação nos leva a uma ideia bem profunda, a de que a presença de alguém numa determinada comunidade pode não ser um acaso. Segundo o autor, existe um plano, um propósito divino a ser descoberto exatamente na igreja onde essa pessoa está. Mas e na prática, como fica? Antes de tomar qualquer atitude definitiva, a fonte oferece um caminho, uma orientação final para quem está ali prestes a sair. A recomendação é clara. Antes de agir, pare. O primeiro passo é a oração. A orientação é não seguir cegamente a intuição ou a voz do coração, porque ele pode ser bem enganoso. A verdadeira sabedoria, segundo a fonte, deve ser buscada em Deus e no conselho de pessoas maduras na fé, e não em impulsos momentâneos de frustração. E com isso, chegamos à conclusão desafiadora do autor. Ele afirma que, depois de uma análise honesta e guiada pela oração, a grande maioria das motivações para sair de uma igreja não são de fato razões que justifiquem desistir dela por completo. E assim, a reflexão final recai sobre esta pergunta. Diante de tudo isso, a motivação para sair é realmente justificável? É uma questão profunda, cuja resposta só pode ser encontrada numa análise honesta do próprio coração diante de Deus.